Pois é, em reunião ontem com a equipe de transição, o presidente eleito Jair Bolsonaro decidiu retomar a ideia de fundir os ministérios da Agricultura e Meio Ambiente, depois de, durante a campanha, admitir a possibilidade de rever essa posição. O futuro chefe da Casa Civil, deputado Onyx Lorenzoni, disse que a fusão das duas pastas seguia o modelo adotado com sucesso em Mato Grosso do Sul, no governo de Reinaldo Azambuja, reeleito agora no segundo turno. E nós estamos com o presidente do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o IMASU, o Ricardo Éboli, que vai falar exatamente dessa fusão, no caso de Mato Grosso do Sul, de duas secretarias estaduais, numa só pasta, numa só secretaria, que é comandada pelo secretário Jaime Verruc. Ele responde pelo Meio Ambiente, o Instituto do Meio Ambiente no Estado. Muito obrigado pela sua entrevista. Boa noite. Tudo bem? Honra estarmos aqui com você e com o João Pedro aqui. A honra é toda nossa. Estamos aqui também com o nosso comentarista, o João Pedro. A agenda das duas pastas, produção, desenvolvimento e meio ambiente, é compatível? É compatível. Nós tivemos esse exemplo aqui em Mato Grosso do Sul a partir de 2016, impulsionado no primeiro momento pela dificuldade financeira do Estado em enxugar a máquina pública. Porém, a gente vê que na ponta há uma harmonia muito grande se nós estabelecermos políticas públicas uníssonas nesse sentido. Nós temos como diretriz aqui em Mato Grosso do Sul que é possível preservar a natureza sem destruir a economia. Nessa proposta do governo Bolsonaro, a gente vê com bastante otimismo essa fusão dos ministérios para a elaboração de políticas públicas que não sejam contaminadas mais com viés ideológicos. Nós precisamos construir um país mais harmonista, não tanto ruralista de um lado e não tanto ambientalista do outro. Essas políticas públicas elaboradas sem contaminação, nós conseguiríamos chegar na ponta com esse viés conciliador e de harmonia, tanto da produção como da conservação, como fizemos aqui em Mato Grosso do Sul. Essa integração você comenta, você tem hoje na mesma secretaria a questão de indústria e comércio e desenvolvimento, tem agricultura e pecuária e tem meio ambiente. O fato de estarem sob o mesmo teto, vamos falar assim, você sentiu no período de vocês aí uma união dos técnicos no ponto de vista de discutirem entre eles essa implantação de uma política que interessa ao Estado sobre o aspecto de produção, sobre o aspecto de conservação, sobre a questão ambiental? No início, não. Foi um desafio muito grande que acredito que o futuro ministro terá também, porque eram situações estanques que nunca se conversavam. Mas, tendo a cúpula, dentro dessa linha, sem essa contaminação ideológica, foi possível, ao longo do tempo, nesses 2 anos, passarmos esse novo conceito produtivo, que é possível produzir com disciplina ambiental. E temos tido sucesso até o presente momento, fomos classificados como o 2º órgão em celeridade no licenciamento ambiental no Brasil. Então, nós somos bastante otimistas com essa perspectiva que se encontra a nível de governo federal. Deixa eu só passar a informação. Em viagem aos Emirados Árabes, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse lamentar a decisão do presidente eleito Jair Bolsonaro em unir agricultura e meio ambiente em um só ministério. Para o ministro, a fusão das duas pastas trará prejuízos ao agronegócio. A justificativa dele é a de que o Brasil é muito cobrado pelos países, principalmente da Europa, pela preservação do meio ambiente. E o ministro disse também que com dados da Embrapa Territorial, que inclusive mostramos aqui na nossa programação, o Ministério da Agricultura provou que 66% do território brasileiro se mantém preservado graças à ação dos produtores brasileiros. Esse discurso, segundo o ministro Blairo Maggi, pode ser prejudicado com a fusão das duas pastas. Outro argumento apontado por Blairo Maggi é com relação às agendas dos dois ministérios. Ele entende que elas são convergentes em alguns pontos, mas, no geral, possuem temas próprios que necessitam de atenção individual, atenção especial.
O que o senhor acha dessa posição do ministro Blairo Maggi? Eu tenho uma divergência em relação a isso, porque o perfil, né, desse novo ministro, ele não pode ter rótulo de nenhuma área, na minha visão, nem do ambientalismo brasileiro e também não do ruralismo brasileiro, porque aí a gente já começa a gerir esses conflitos internos que o João Pedro falou dos servidores de uma forma equivocada. É preciso ter uma capacidade de articulação muito grande, de gestão de conflitos, de negociar com a agricultura familiar, de negociar com as grandes propriedades. Agora, precisamos manter a soberania nacional. Nós não podemos ficar à mercê daqueles que não fizeram o dever de casa e querem preservar no quintal do vizinho, que no caso seria o Brasil. Então, eu sou defensor dessa fusão, porém, nos órgãos executores da política elaborada pelo Ministério, as ações continuariam específicas. O ministro seria no cunho da elaboração das políticas públicas e os secretários executivos continuariam nas suas atividades específicas, dentro de uma linha com esse viés da harmonia. Hoje você fala muito, quando você fala em meio ambiente, há uma preocupação com o desmatamento. Quando, na realidade, nós temos tanta área já mexida, se nós investirmos em cima dessas áreas e aí usar o CAR que vocês fizeram, o Cadastro Ambiental Rural, usar a tecnologia que a Embrapa gerou, e outros órgãos que também participam do processo, trazer tudo isso e usar de forma comum para atuar, o resultado para o meio ambiente vai ser muito mais positivo, não vai ser? Sem dúvida nenhuma. Nós temos um Código Florestal que está sendo respeitado, né? Então, você pode, na maioria do território brasileiro, desmatar até 80% da sua propriedade, mantendo, inclusive, as áreas de preservação permanente. Agora, nós temos que ver o seguinte, as áreas que estão desmatadas, né, elas estão atingindo os índices de produtividade recomendáveis? Se uma propriedade rural ela não atingiu os índices de produção daquele município, daquela região, por que abrir novas áreas? Vamos verticalizar nas áreas já abertas ao invés de tirarmos mais árvores. Isso são política pública com consonância. Em Mato Grosso do Sul, essa Secretaria Única existe há quanto tempo? E quais foram os primeiros passos para que essa fusão acontecesse na prática? Nós fizemos essa fusão no ano de 2016, né? Fizemos uma reestruturação, né, do perfil das pessoas. As pessoas têm que ter capacidade de diálogo, têm que ter capacidade de gestão de conflito, porque a base segue o que a cúpula faz. Se a cúpula tem um pensamento uníssono de uma política pública harmônica, a base, questão de tempo, ela vai cumprir. E teve dificuldade para que os interesses individuais fossem conciliados? Sim, nós costumamos dizer o seguinte, que o diálogo agora é da sustentabilidade. Nós fizemos conversa com os produtores rurais de diversos segmentos, irrigação, confinamento, suinocultura, para ver o que estava sendo mais obstacularizado na questão ambiental com esses segmentos. E nós tivemos grandes avanços na burocracia ambiental do licenciamento, né? Diminuição de custos dos proprietários rurais, porque nós sabemos que o Estado não é onipotente, onipresente. Se a gente quiser conservação nesse país, nós temos que ter relações de cumplicidade com aquele usuário do recurso natural, que é o produtor rural. Trouxemos ele para dentro do órgão ambiental, conversamos, dialogamos e hoje nós estamos num caminho que a gente acredita bastante próspero para o Estado. Pois não, João. E você comentou a respeito de licenciamento. Isso é uma questão extremamente importante. O produtor não foge dessa responsabilidade. Mas no momento que você deixa regras bem claras para ele, como é que tem que ser feito, e você dá uma resposta a uma solicitação dele num tempo hábil, isso tudo vem somar. Porque o produtor é o grande responsável pela proteção de água, dos recursos naturais, da fauna, etc. Essa operação de cumplicidade é extremamente importante para você manter um status quo de um país como o nosso, que tem 66% da vegetação nativa preservada. Exatamente. A gente
estabeleceu essa relação de cumplicidade, mostrando a importância disso, porque geralmente os órgãos ambientais no Brasil, eles não saem para fora, eles são verdadeiras conchas. E o servidor público, ele precisa estabelecer uma relação de empatia com o usuário, no caso a sociedade, no caso o produtor rural. E aí ele passa a conhecer as realidades do produtor rural. Então a gente só pode fazer política pública eficiente se a gente estiver conectado com aqueles que demandam, que é a sociedade, no caso o produtor rural. Nós conversamos e tivemos o prazer de receber aqui no Mais Pecuária o presidente do IMASUL, que é o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, que juntamente com o secretário de Produção, Desenvolvimento e Meio Ambiente, conduz, segundo ele, de forma harmônica e conciliando os interesses do meio ambiente e também dos sistemas de produção. A gente sabe que essa questão envolvendo a fusão ambiental também não se resume apenas à produção. Há outras questões que a gente não falou aqui, ou seja, não dá tempo, porque o assunto não vai se esgotar aqui. Vocês podem ter certeza que em outras oportunidades nós queremos que o senhor volte, que o secretário que conduz esse trabalho volte aqui também, para que a gente possa esclarecer. E eu queria deixar uma pergunta, quem sabe na próxima vez o senhor vai responder para nós, o que o novo ministro que vai comandar essas duas pastas precisaria fazer. Mas fica isso para uma próxima oportunidade, eu agradeço o senhor. Obrigado aí ao convite, né? Uma satisfação estarmos aqui prestando esclarecimentos sobre esse tema tão importante na agenda nacional. Obrigado, João. Bom trabalho.